com o pré-candidato no seguinte começo, conhecendo o pré-candidato, conhecendo o Daniel também, né? Porque tem a figura do pré-candidato e tem a figura do Daniel. Então, eu queria saber, assim, ó, o que te fez levar a entrar no meio da política, né, primeiramente, e o que fez te pensar, depois de ter concorrido à prefeitura, ter entrado nesse meio aí, né, a deputado, para concorrer a deputado estadual do nosso estado. Bom dia, ouvintes da Estúdio Livre, do Mix Café. Bom dia, Zambuja. Bom dia. Bom dia, Eric Borges, né? Olha só, se é Borges é bom, né? É dos bons, esse é dos bons. Então, Eric, te respondendo a pergunta, lá na outra eleição presidenciável, eu conheci o deputado federal Giovanni Cherini, que é o presidente do PL no Rio Grande do Sul, a qual o secretário dele, já tinha saído do MDB e tinha recebido o convite de participar da equipe do PL, né? E aí o secretário do PL veio a Capão do Leão e me convidou para fazer uma viagem na região sul. Na região sul, a primeira cidade que nós fomos visitar foi Jaguarão. Chegando em Jaguarão, ele entregou uma emenda parlamentar lá do deputado Giovanni Cherini na PAI, que era de uma carpintaria, onde essa carpintaria ela gera recursos, né? Tu precisa fazer um banco, tu precisa fazer uma cadeira, as pessoas procuram a PAI, dão um material e reverte aquilo em recursos para a PAI. Depois nós fomos para Erval, entregamos uma emenda parlamentar em Erval, outra em Arroio Grande, num canil, para aumentar o canil. E ali, chegando em Rio Grande, um recurso para o asilo. Ali eu entendi que com a política poderia se fazer coisas boas. Usar recurso público para fazer coisas boas para a população. Santa Casa, e assim foi. E aí eu comecei a trabalhar com o Cherini pós essa situação. Então foi por um entendimento que a política consegue se fazer coisas boas quando tu tem pessoas boas do teu lado e quando tu tem propósito de ajudar. E foi isso. Em relação à campanha para prefeito, caí também meio que de paraquedas, porque aí eu já estava numa situação que eu tinha assumido o partido há poucos dias a pedido do Zuco, pré-candidato ao governo do estado. Eu estava em Camaquã e ele me ligou, 1h05 da tarde, me perguntando: Daniel, eu estou aqui com o Valdemar Costa Neto, com o presidente do Rio Grande do Sul, Giovanni Cherini, e eu te lancei pré-candidato a prefeito na cidade de Rio Grande. E eu digo: olha, Juca, se tu pediu, tá pedido, não tem o que fazer. E aí eu fui para esse desafio que foi ser candidato aqui na cidade de Rio Grande, um candidato sozinho, lutando contra duas grandes coligações, né, a do PT e do MDB, duas forças políticas incontestáveis na cidade de Rio Grande, além de ter muita experiência, ter muita gente trabalhando com eles, né, recursos, né, infinitamente melhores que o nosso. A gente resolveu enfrentar isso aí totalmente fora de um sistema político, nem de um lado nem do outro, né, mas tentando fazer uma política diferente. Consequentemente, me trouxe 12.569 votos. Foi, acredito que seja a maior votação de alguém não ligado à política, né, sem ser o que aconteceu com o Vidal naquela época, né, que era um promotor, mas naquela época ele ligado ao PT, teve uma votação expressiva, foi eleito com isso. E eu, fora da política, eu nunca tinha concorrido nem mesmo a vereador, fazer um número expressivo de votos, aonde já tivemos candidatos como Assis Liuja, Coronel, Simone Romanelli, que não conseguiram, mesmo permeando dentro do meio político, não tinham conseguido fazer uma votação expressiva. Então eu acho que a gente, com o nosso humilde trabalho, com o humilde trabalho de rede social, com que a gente trabalhando com pessoas e não com partidos, não ligado a partido político, a gente saiu de dentro daquele meio político que existia dentro da cidade de Rio Grande, eu acho que as pessoas se identificaram. E quando houve essa identificação, foi o que me trouxe os 12.569 votos, me qualificando a ser pré-candidato a deputado estadual. Porque é uma coisa, não é fácil fazer 12.569 votos pelo PL na cidade de Rio Grande, e isso é uma desconstrução que a gente tem conseguido fazer ao longo do tempo, que eu tenho mostrado que o Daniel Borges está hospedado hoje dentro de um partido, porque nós precisamos estar dentro de um partido hoje para fazer política. O ideal não é isso, o ideal é que
que a gente pudesse concorrer sem partido para a gente poder mostrar realmente quem a gente é. Porque muitas vezes nós caímos em máscaras, em coisas que não é nem aquilo que a pessoa pensa. A gente vê isso muito na política, né? Porque tem aquela questão ideológica do partido. E como eu fiz uma construção com um grupo, porque a gente nunca faz nada sozinho, nós tivemos um grupo de apoio e esse grupo vem se aumentando a cada dia. Eu acho que a gente tem conseguido fazer do PL na cidade de Rio Grande. Não é o Daniel do PL, é o Daniel Borges de Rio Grande, que está dentro do PL hoje, com um grupo muito bem coeso e forte, com o propósito de mudar a cidade de Rio Grande. Então, por isso que eu acho que eu consegui essa qualificação para chegar a um pré-candidato a deputado estadual. Hoje o partido, para ter uma ideia, o PL, na eleição passada, e eu vou mostrar números aqui, vou falar de números para que as pessoas, que o Rio Grandino também entenda, que o PL na eleição passada ele fez 5 deputados, ele fez 600 mil votos, num total para deputado estadual, entrando a 5ª cadeira com 25 mil votos. Ou seja, nós tínhamos uma nominata mais fraca, nós não tínhamos essa onda que aconteceu com o PL no Brasil inteiro ainda. Então, ou seja, nós fizemos 5 com 600. Nós temos uma projeção de fazer mais de 1 milhão de votos com a nominata que nós temos hoje. Então o PL terá condição, não é o PL de Rio Grande, mas o PL a nível do Rio Grande do Sul, ele tem condição de botar um candidato hoje com 22 mil votos, 23 mil votos. Então nós estamos muito mais próximos de chegar do que qualquer outro. O próprio MDB está com uma dificuldade para colocar um deputado ali, já provavelmente passe de 30 mil votos para conseguir entrar. PSDB é a mesma coisa. Então hoje o PL ele tem a chance de colocar deputado estadual, de fazer 7, 8 cadeiras ali, colocar inclusive deputados com 22, 23 mil votos. Então a nossa chance real, e eu digo assim, eu fiz 12.569 mil votos, e se as pessoas entenderem e dizerem para o seu vizinho, por exemplo, que mais se a gente multiplicar isso aí, a gente consegue dobrar o número de votos e tem uma grande chance de chegar à Assembleia ganhando representatividade. É muito importante que nós ganhemos mais representatividade, que a gente não perca a representatividade da cidade de Rio Grande, mas que a gente ganhe representatividade. Isso é importante, porque por muito tempo a gente teve ou às vezes nenhum na Câmara de Deputados Federais, e estaduais sempre teve, mas é importante o Rio Grande está sempre no mapa, sempre no mapa, nesse quesito. Agora, outra pergunta também que eu queria te fazer, e agora tu falando em questão de querer fazer mudanças e entrando como prefeito, sempre pensando em mudar, não tendo lado de cá ou lado de lá, sim o Daniel do partido, como Vossa Excelência falou, eu queria saber assim, qual é a bandeira e o projeto que tu tem assim em mente. Assim, por exemplo, digamos que tu entre hoje na Câmara de Deputados Estaduais, lá em Porto Alegre, e qual é a ideia assim que tu tem em mente, assim, tu ganhou hoje, e qual é a bandeira e qual é o propósito que tu tem em modificar no nosso estado, assim, qual é a maior preferência que tu tem se tu entrasse hoje na Câmara de Deputados Estaduais? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que começar para o Rio Grande, mantendo as representatividades e tentar mudar um pouco a mentalidade do nós contra eles. Acho que é fundamental nós entendermos que nós temos que conviver com as diferenças e que nós precisamos de todos para fazer as mudanças possíveis. Então não adianta eu querer fazer uma campanha, e me desculpe quem espera que eu faça uma campanha em prol de destruição de reputação, destruição de partido, destruição de um deputado que já existe, como o deputado Harley. Acho que ele representa uma parte da sociedade e isso tem que ser respeitado. Não adianta eu querer fazer política para desrespeitar ou para destruir uma liderança que lá existe. Ele representa os seus 25% da população de Rio Grande. Ele teve uma votação muito expressiva na cidade de Rio Grande e nós temos que entender e aceitar isso. Eu digo nós, esses outros 75% que estão do lado de fora, que nós temos nesse meio o bolsonarista, nós temos nesse meio o antipetismo, nós temos nesse meio as pessoas que não interessa que partido está, mas quer ter o seu trabalho, quer ter a sua saúde, quer ter a educação, e é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando essas pessoas
e as pessoas que estão se desgostando também com o lado da esquerda no poder. Então eu quero me apresentar como uma opção para que a gente possa representar pessoas que achem que o aborto é uma coisa que tem que ser combatida. Eu estou para representar aquelas pessoas que acham que a liberação de drogas é algo que destrói famílias, é algo que acaba com a população, é algo que corrói a sociedade. Então eu estou para representar esse tipo de pessoas. Quem pensa assim, quem não pensa continua votando no Harley, quem não pensa continua votando no Alexandre, na Darlene, e está tudo certo. Sim. Eu vou sempre lutar contra a ideologia de gênero na escola, eu vou sempre lutar por uma escola cívico-militar. Eu acho que a base de toda a sociedade ela está na educação, e nós perdemos muito nos últimos tempos com uma educação militante. E isso nós fomos deixando nesses últimos tempos, esses últimos 30 anos, eles foram tomando conta da educação e nós fomos aguentando isso aí calados, porque eles foram nos oprimindo, porque eles gritam demais e fazem pouco. E com isso, eu acho que se a gente voltarmos, se lá eu estiver, se tiver a chance, uma coisa que nós precisamos lutar é pela base, tentando trazer de novo as escolas cívicos militares, porque deu certo, e eu vou falar de Rio Grande, porque eu estou aqui, porque eu acho que Rio Grande merece, como eu digo, novas representatividades, e eu falo da escola cívico-militar Cipriano Porto Alegre. Ela foi uma virada de chave e foi a escola que mais teve pedidos de vagas, ou seja, as pessoas entendem que a escola cívico-militar ela não vem para trazer o militar para dentro da escola, mas não, ele vem para trazer cidadão, ele vem para formar cidadãos. Então assim, nós precisamos investir no que está dando certo. Paraná deu certo, Santa Catarina deu certo, Paraná é o modelo de escola que mais tem no estado, então nós precisamos entender o que está dando certo. Outra situação, nós precisamos nos preocupar e ter alguém dentro da Assembleia que justamente se preocupe com a segurança pública e com a Brigada Militar, Polícia Penal. Brigada Militar é essa que tem perdido espaços, porque entra governo e sai governo. Nós deixamos principalmente os praças, o brigadiano, que entrou sem grandes oportunidades. Os salários deu uma melhorada, deu mais assim, toda uma estrutura estrutura de farda. Eles investiram muito em quê? Em carros, em coisas que dá voto, que é bonito, mas o praça, aquele que está combatendo, ele não tem hoje um plano de carreira, ele não tem hoje a possibilidade de crescer dentro da brigada. Quando criaram os concursos públicos para oficiais e pela Brigada Militar se tratar de uma força militar hierárquica, ou seja, ela possui hierarquia, o governador que entra, ele deixa o praça de lado, e ele faz com que ele dá salário, e nada contra oficiais, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa tratar com mais seriedade, com mais compaixão com quem está lá no dia a dia na rua. Mas hoje um governador, ele aumenta o salário do capitão, deixa os praças com menos condições de trabalho, e o capitão, por ser uma força hierárquica, o brigada não pode fazer greve, não é como a Polícia Civil, que uma vez por mês está lá na Assembleia reivindicando seus direitos. A própria Polícia Penal tem um sindicato um pouco mais forte. Então a brigada é a barreira que nós temos entre o bem e o mal, e ela é muito rechaçada ali em relação a direitos, em relação principalmente ao praça. Eu acho que nós temos que mudar a legislação para que os concursos para oficiais venham com um plano de carreira. Faz o concurso para a brigada, tu entra como praça e vai te qualificando e fazendo concursos internos para chegar a capitão, se subindo de patente, porque tu destrói aquela pessoa que entrou na brigada para ser brigada, porque o praça hoje ele não tem uma perspectiva sem ser por tempo de serviço, e aí tu vê pessoas que nunca andaram na rua, passa num concurso de oficial, passa a ter um monte de subordinado que conhece a rua e tu não conhece. Aí essas pessoas muitas vezes vêm com viés político, como acontece no judiciário, como acontece em outros segmentos, que a pessoa mal se forma, entra com aquele viés político e transforma a instituição numa entidade política e não a partidária. E acaba, consequentemente, trabalhando mais em punição do que em termos de organização. Então eu acho que a gente precisa de pessoas que possam cuidar
da segurança pública. A própria Polícia Penal, quando criada também, foi criada com uma equiparação salarial da Polícia Civil. Foi passando o tempo e hoje ela tem uma defasagem de mais de 20% em relação aos salários. A Polícia Penal tem um papel fundamental dentro dos presídios, que muitas vezes não são escutados, né, para fazer, por exemplo, a ressocialização de muito preso que teria condições de estar prestando serviço na sociedade, contribuindo para que pagasse essa conta que é cara, que nós pagamos, tá? E muitas vezes a Polícia Penal ela tem conhecimento e ela tem condições de fazer formação, de trazer informação para que a gente possa trazer essas pessoas que são aptas a voltar para a sociedade, para produzir para a sociedade, porque talvez a gente precise não investir tanto em concreto, como o governador Eduardo Leite tem feito, trazendo um presídio para Rio Grande, né, que são mais 3.800 vagas para cá, onde vai trazer muitas pessoas de fora, inclusive. Então, se nós tratássemos o presídio hoje como o início de uma nova vida e não o final de linha, talvez a gente tivesse condição de estar deixando, inclusive, o serviço público na cidade, limpeza pública, muito mais barata, trazendo uma economia para os cofres públicos. Outra situação que essa polarização, essa coisa do nós contra eles tem atrapalhado muito, a gente perde muito tempo discutindo o lado A, o lado B, enquanto nós temos mães atípicas sem não somente as pessoas para auxiliar seus filhos dentro da escola, mas as mães atípicas hoje elas estão com dificuldade, porque o pai muitas vezes, ele simplesmente, quando começa o problema, ele mete o pé, deixa as mães sozinhas, muitas vezes administrando uma depressão, muitas vezes elas não têm uma condição de pagar um psicólogo e elas têm que trabalhar fora, cuidar de seus filhos. Nós temos casos ali na Quinta mesmo, onde o menino ele tem autismo e também tem diabetes. Ele precisa de um sensor, que por ele não pode furar o dedinho. São 2 sensores por mês, 600 e poucos reais por mês, que muitas vezes os pais e as mães não conseguem. O filho não tem a condição de ficar sozinho, porque o controle dele é de hora em hora, nunca se sabe quando vai ter um pico de glicemia. Então ele corre risco 24 horas e não se tem uma estrutura para cuidar dele na escola, por mais que as professoras queiram. Então, assim, são uma série de problemas que nós temos que, infelizmente, enquanto a gente discute o nós contra eles, esses problemas não são atingidos. Ontem mesmo uma mulher estava fazendo uma declaração que a mãe dela fazia um tratamento de câncer. Faz 3 meses que os médicos, que quem tratava ela se afastou da Santa Casa, e hoje não tem, e ela está sem atendimento. Imagina uma pessoa com câncer, né? Há 3 meses, ela fez um apelo, fez um vídeo ontem, a gente olhou e a gente fica de mãos atadas, porque enquanto nós temos representantes votando aumento de impostos, enquanto nós temos representantes votando contra o aumento da idade, as penas para crimes hediondos, então enquanto a gente tem representantes fazendo isso, nós estamos deixando de cuidar de pessoas dentro da nossa cidade. Nós estamos deixando de cuidar de pessoas com problemas de saúde grave, porque as pessoas estão discutindo ideologias, entendeu? Então eu acho que é isso que a gente tem que mudar. Eu acho que a gente tem que cuidar de pessoas, né? Você liga na TV Câmara, briga por partido só, e a situação A gente fala bastante disso aqui, né? Mas eu acho que depois que fosse eleito era para existir uma lei. O cara foi eleito, ele trabalhar para o povo e não pode, deveria ser proibido falar em política, em partido, só no momento de eleição. Você vem da onde mesmo? Você trabalha, o pessoal deve perguntar, o Daniel vem... Hoje eu tenho um caminhão, de transporte. Sim. Eu construo casa para vender. Hoje eu trabalho particularmente só para mim, eu não trabalho mais para terceiros. Trabalhei muito tempo com obras de infraestruturas, é uma coisa que eu gosto, sei fazer. Trabalho com condomínio, faço pavimentação, drenagem, esse tipo de coisa. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Mas o mercado hoje, nós estamos estagnados.
essa me atingiu diretamente. A construção civil hoje representa 25% do PIB não só da cidade, né, mas e as pessoas estão cada vez investindo menos, as pessoas estão construindo menos, com uma taxa Selic de 15%, tu não consegue nem vender imóvel hoje, porque está tudo muito caro. Então reclamava quando no tempo do Bolsonaro estava 3 pontos alguma coisa, e hoje com 15 as pessoas não reclamam. A educação e sou obrigado, isso aí são dados. O Bolsonaro deu o maior aumento para a educação, para professores, né? E hoje o presidente atual, o Lula, ele tira dinheiro da educação, ninguém fala nada. A própria prefeita se elegeu prometendo, assinou um documento na minha frente, num dia do debate, que ia dar o piso para os professores. Hoje não paga o piso para os professores e tu não vê um professor reclamar. Então é esse tipo de coisa que na política incomoda. Assim como incomoda ver 2 pessoas na tribuna. A pessoa tem que ter palavra, né, Daniel? Eu acho que sim. Não perde a credibilidade. E tu sabe que o... A gente volta depois, tá? Sim. Porque eu estou no intervalo aqui, o Eric. Vamos para o intervalo. Não, eu tenho outra depois aqui quando a gente voltar. Isso, quando a gente voltar, a gente continua conversando com o Daniel Borges, pré-candidato a deputado estadual por Rio Grande. Muito bom a gente ter candidatos de Rio Grande concorrendo aí. Vamos ao intervalo, já voltamos. Mix Café, com a Zambuja Júnior. Mix Café. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça o nosso convênio. Avenida Portugal, 213, fone 3232-2372. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Com mais de 30 anos de experiência, o Léo Centro Automotivo é sinônimo de confiança e qualidade. Manutenção completa para o seu carro com quem entende do assunto. Em frente ao GB Mix, Rua Senador Correia, 466. Chama no WhatsApp 53981-236757. Restaurante El Shaddai, a melhor comida caseira. Venha saborear nosso variado cardápio. General Bacelar, 476. Fone 3235-1460. Aceitamos cartões, débito, refeição e alimentação. Academia Estação Fitness. Aberto de segunda a sexta, sábados e domingos, das 9 às 19 horas. Avenida Portugal, 26. Fone 999-6759-44. Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito a la Minute Marmitex. Entrega na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz, 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-2553-27. Nós cozinhamos para você. Agora abrimos aos domingos. Traga sua ideia para a UIG que transformaremos seu desejo em realidade. Esquadrias em alumínio, PVC, box para banheiro, portões e fechamentos em vidro temperado. UIG Esquadrias e Vidros, desde 1978 mantendo a credibilidade que só o tempo nos ajudou a construir. Na Dom Bosco, 485, próximo a 15 de novembro. Fale conosco por nossos telefones e WhatsApp 32327373. 9974-2390. Estúdio Livre FM, a rádio da cidade. Um diagnóstico preciso faz toda a diferença para um tratamento eficaz. A Unimed Litoral Sul investiu em tecnologia de ponta, com equipamentos modernos que garantem mais segurança e confiança para ti e o teu médico. Tenha a melhor tecnologia com profissionais qualificados cuidando de ti. Converse com nossa equipe de vendas na Rua Quidabã 692 e adquira um plano de saúde Unimed para toda a família. Unimed Litoral Sul, sua saúde em primeiro plano. Dores nas costas, tensão muscular, corpo cansado no dia a dia, você não precisa conviver com isso.
Em Rio Grande, massoterapia corpo e mente com Eunice Macedo. Tecnóloga em massoterapia, oferece atendimento especializado, foco em estética e terapias corporais que realmente fazem a diferença. Alívio das dores com resultados que você sente já na primeira sessão. Agende agora 9241-1395. Seu corpo sem dor começa aqui. Agora em Rio Grande e região sul, temos um profissional qualificado em prótese capilar. Paulo Barbosa Barber, Galeria Américo Papaléu, sala 108. E atendemos também na Vila da Quinta e em Pelotas. Ligue agora 991 17 0116 e agende a sua avaliação, que é gratuita. Sem muitas palavras, apenas a melhor trilha sonora da sua vida. Golden Music. Os clássicos internacionais Que o tempo não apaga. Todos os domingos, ao meio-dia, o seu lugar é aqui na Estúdio Livre FM. Plástica e produção, DJ Troina. Mix Café com a Zambuja Júnior. Mix Café. Muito bem, retornando, são 9 horas e 49 minutos, 9h49, estamos com a entrevista aí com o pré-candidato a deputado estadual Daniel Borges, voltando com Corsã, também Unicesumar. Você escolhe curso superior para crescer, Restaurante Esquina do Sabor, CAD Clínica do Aparelho Digestivo, Masba, Unimed, Anderson Café e Salgados e também Paulo Barbosa Barber. Mensagens ainda do Rubens Moreira, do Luiz Carlos Barros Rocha, Catiane Ferreira Alves Ferreira também está assistindo. Obrigado aí pela companhia. Retornando com a entrevista aqui com o nosso, como é que se diz? Hein? Pré-candidato? Não, contigo. Ah, não, o nosso emissário, né? Não, você está... Mediador. Não, está fazendo estagiário, rapaz. Estagiário Eric Borges. Isso. Que está conversando aí com o Daniel. Vamos lá, Eric? Vamos lá. Então ele tinha comentado, né, sobre o destaque de não fazer o mesmo que todo mundo faz, todo mundo chega e larga propostas na mesa e mais propostas e acaba que não sai do papel. E a pergunta é simples, rápida e direta. O que diferencia o Daniel Borges do PL, né, dos demais candidatos que estão hoje no mercado, que estão aí se colocando no mercado? A gente vê muito na TV, a gente vê visitas também deles aqui no nosso município e sempre colocam na mesa os projetos. Mas o que pensa o Daniel assim, fazer para ser diferente dos demais, sabe? Para fazer a diferença realmente, né? E colocar na mesa, sair do papel e ir direto para prática. Em primeiro lugar, eu lá no meu plano de governo já começo que eu era diferente. Meu plano de governo foi o menor plano de governo já apresentado numa eleição. Porque o que eu quero fazer diferente é não mentir. Porque o que eles fazem para nós, a minha vida inteira, eu estou com 50 anos, fiz agora dia 27, 50 anos. E acompanho a política há muito tempo. E o que eu mais escuto são pessoas dizendo assim, não vou votar mais, eu não aguento mais a desilusão política. E isso aí é muito ruim, porque quando a gente se omite da eleição, alguém decide por nós. E tudo isso é fruto da desilusão que as pessoas têm há muitos anos pelas mentiras que nos contam. E eu dizia nas entrevistas que eu ia, né, nas sabatinas que eu ia para prefeito, que a maior mentira do político, principalmente quando ele vem ao executivo, é o plano de governo. Que eles largam um plano de governo de 300, 400, 500 páginas, 1000 promessas, não cumpre nenhuma e lá vai mais uma vez a crítica à imprensa. Eu tenho uma frase, Daniel, que é assim, quando a mentira entra por uma porta, a confiança sai pela outra. Exatamente. Então, quer dizer, depois que você perde a confiança, em qualquer setor, né, em qualquer coisa, a coisa não é mais a mesma. Justamente, e é justamente por isso.
Porque no momento que eles fazem a mentira, a imprensa, ela está mais preocupada muitas vezes. E é uma crítica construtiva que eu fiz isso em todos os lugares que eu fui, foi que o seguinte, pós um ano, porque em ano de eleição é muito bom entrevistar candidato, porque traz audiência, mas se depois de um ano eles fizessem a mesma sabatina com quem foi eleito e perguntassem o que tu fez do teu plano de governo, eu tenho certeza que a maioria dos prefeitos não saberiam nem dizer o que eles prometeram. Porque quando tu trabalha com a mentira, tu não sabe trabalhar com a verdade, porque tu te enrola nela. Então, isso é uma coisa que eu tenho levado para a minha vida, assim, ó. Se eu não consigo fazer, se eu não consigo ajudar, eu não vou falar. Porque não, essa questão da mentira na política, ela tem que acabar. E se não... e sendo diferente, como tu estava me perguntando, tá? Essas pessoas que ali estão, elas fazem isso com muita tranquilidade. Eu não consigo, porque eu sou de Rio Grande, eu vou continuar vindo no mercado, eu vou continuar indo no posto de gasolina tomar café e as pessoas vão me cobrar as mentiras que eu falei. Então, se eu trabalhar com a verdade, vai ser muito mais fácil do que a gente está passando por esse constrangimento. Imagina eu chegar numa rádio, né, e a pessoa, mas tu disse que ia fazer isso e tu não fez. Então eu não digo o que eu vou fazer. Eu sempre digo o que está ao meu alcance de fazer, o que eu posso fazer e o que eu tenho vontade de fazer. E eu vou trabalhar para que as coisas aconteçam. Eu sou aquela pessoa que eu venho de muitas desilusões políticas também. Não sou aquela pessoa que cai de paraquedas ali. Eu estou por um propósito de ajudar as pessoas. Se eu perceber depois dessa eleição, dessa eleição, que as pessoas que eu não aumentei o número de votos, que eu não consegui entrar com que as pessoas entendessem que eu poderia ser uma opção de melhora para a cidade de Rio Grande, eu mesmo vou me retirar. Porque não tem por que eu ficar tentando uma vida pública, que nem as pessoas fazem da vida pública uma profissão. E eu não quero isso para mim. Eu não quero, porque a política ela é desgastante. A política é uma entrega muito grande. Tu abandona muitas vezes família, tu deixa de fazer programas familiares para cuidar da política. E eu tenho o propósito realmente de cuidar de pessoas e trazer algumas mudanças. Eu digo que o meu maior exemplo hoje de vida foi o professor Golbery. O professor Golbery foi um cara que me tirou da rua, me ensinou esporte, me mostrou que através do esporte nós podemos fazer a diferença. E não é ser campeões, não, é ser cidadão. Então o que acontece? O Golbery ele deixou uma coisa chamada legado na cidade de Rio Grande. Todo mundo que conhece o esporte hoje, conhece graças a uma pessoa como o Golbery. Então se eu conseguir fazer com que as pessoas lembrem do Daniel, tá? Com o mesmo legado que o Golbery deixou no esporte, o Daniel deixou na política, eu já vou sair daqui satisfeito. E é por isso que eu estou nessa. É para realmente fazer a diferença, não é trabalhar com mentira. E pode me chamar daqui a um ano, Daniel, tu disse isso, e eu vou estar aqui para explicar o que eu tentei fazer, o que eu comecei fazendo, o que eu não pude fazer porque o sistema não deixou. E eu acho que os políticos hoje, eles deveriam fazer isso. Você falou uma coisa muito importante, o Eric também presta atenção, é sobre que a pessoa tem que ter um partido. E eu penso e sempre falo com as pessoas, tem milhões de brasileiros, por que sempre os mesmos são candidatos a presidente? Por que é? Porque são limitados os partidos, tem que ter um partido, e o momento que foi ocupado aquele cargo daquele partido, o candidato, não tem como botar outro, então fica fechado, não é, Daniel? Dependendo de que tem que ter partido, né? É que essa polarização ela aconteceu há muitos anos, tu lembra do PSDB e PT? Que um se dizia de direita e no final os dois eram de esquerda e o Brasil continua se afundando. Porque isso aí é interessante para todos. Isso é interessante para todos, porque no momento que tu cria essa polarização, tu apaga o outro. E isso eu trago muito a política para Rio Grande. Eu trago muito a política para Rio Grande, porque é onde eu vivo e é onde a gente precisa fazer a diferença para que a gente possa lutar contra os pedágios, lutar contra o Parque do Albardão, que foi uma injustiça. O Parque do Albardão, e eu vou trazer um pouco do lado político agora, tá? O governo do PT... eu não vou falar de pessoas, vou falar do governo do PT porque é o que a gente está vivendo hoje. O pescador na cidade de Rio Grande, ele está sendo atingido diretamente pelo governo do PT. Foi atingido nas enchentes que até hoje não veio os recursos que deveriam ter vindo. A cota da tainha foi criada no governo do PT. Os pescadores ficaram sem o seguro-desemprego no governo do PT, no governo Lula. Agora o presidente Lula, junto com a Marina Silva, ICMBio e ONGs estrangeiras, criaram
por um canetaço, o Parque do Albardão, que está deixando 15 mil pessoas afetadas diretamente. Pessoas que vivem da pesca, tá? E a gente está vivendo um enfrentamento do IBAMA, que está vindo gente do Rio de Janeiro, Sergipe. Faz um mês que eles estão aqui arrochando a fiscalização dentro de indústrias, na praia, nos barcos de pesca, e eles estão fazendo a parte deles, estão fiscalizando. Mas a troco de quê? Tu chegar com um aparato policial, balaclava. Por que que ele se esconde tanto? Será que eles acham que o pescador é bandido? Não, o pescador não é bandido. E eles afetam diretamente essa cadeia produtiva. O que vai ser feito dessas 15 mil pessoas que vivem da pesca só aqui? A gente está falando de uma cadeia produtiva muito maior, porque eles estão acabando com a pesca. E tudo no governo do PT. Então, assim, ó, eles estão rechaçando as pessoas. O IBAMA não tem sido um órgão de fiscalização. E a verdade tem que ser dita, o IBAMA ele tem sido um órgão de punição. Ele já chega punindo, ele já chega multando. Eu não consigo entender a tipificação do crime que um pescador comete para ter multas milionárias. E eu não vejo nenhum parlamentar lutar contra isso. E nós precisamos ter alguém que lute contra isso, porque é impossível, é desumano tu tratar o pescador como um cara que pratica o tráfico de drogas. Tu não vê essas operações. Se balaclava e armas pesadas inibe o pescador, será que isso aí não inibiria o tráfico de drogas também? Por que eles agem dessa forma com o pescador, dando tiro? Nós temos vídeos de fiscalizações atirando no barco, né? E o cara se escondendo ali, tentando conversar, e eles dando tiro. Se hoje a própria Brigada Militar, se dá um tiro em alguém, tem que dar 1001 explicação. Os caras deram alguns tiros e tu não vê parlamentar falar sobre isso. Parece que tem medo, parece que tem algumas coisas, alguns tabus que não pode ser falado. E eu acho que quem se mete na vida pública não pode ter medo do que vai falar, porque então não pode estar na vida pública. E nós precisamos ser gente que tenha coragem de lutar e mostrar isso aí e tentar mudar isso aí via parlamento. Porque a gente só muda as coisas no Brasil via parlamento. E o parlamento é para isso, é para se discutir, é para se falar, para se conversar, é para ver as coisas. E não é somente para ir para cima de uma tribuna, como tu estava falando naquela hora, para o lado A fala do lado B, o lado B fala do lado A, e depois eles descem. Eu tenho filmado, eu acompanho muito a Câmara de Vereador, eles saem se abraçando, dando risada, e eu vou te contar um caso na Assembleia. Eu estava na Assembleia Legislativa, né? E é muito parecido. 2 deputados discutiram, assim, ó, eu tenho gravado isso aí, que eu gosto de manter isso aí, porque um dia a gente precisa mostrar, Parece que gosta de fazer teatro. Né? É um teatro. Nós descemos do elevador, nós íamos descendo do elevador, e aí o deputado desce num elevador, nós descemos em outro, eu digo, agora vão se encontrar lá embaixo, vai ser... Vai dar briga. Vai dar briga. Chegando lá embaixo, tu me batesse demais hoje, não sei o que, me dá um abraço. Cara, e aí, eu não sei se... Eu acho o seguinte... O debate com respeito, eu vou te respeitar, e eu tenho essa característica. Se tu me falar alguma coisa que tu não concorda de mim, que a gente consiga manter no nível, legal. Mas se tu me ofender, eu vou te ofender. Se tu vir pra cima, eu vou ir pra cima. É assim, eu não consigo entender. Eles se ofendem, eles se xingam. E se beijam. E depois no final se beijam, entendeu? Aí passa de quê? De mais uma mentira. Por isso perde a credibilidade. Perde a credibilidade. A gente não acredita mais. Mas as pessoas estão enxergando isso, Azambuja, sabe? As pessoas, Eric, estão enxergando esse tipo de coisa. Tu pode ver que umas estão deixando de votar e tem muito desses candidatos que estão perdendo votos. Por quê? As pessoas cansaram de ver o cara bater na porta. Tem vereador em Rio Grande que acha que é perseguido. Eu não vou falar nomes para não polemizar. Mas tem um vereador que ele discutiu com um caminhoneiro numa rótula do Tecom ali. Por causa disso. E sabe por que ele discutiu com o caminhoneiro? Tu tem que voltar muitas vezes lá atrás para descobrir as histórias. E lá na pandemia, este mesmo vereador, ele fez de tudo para fechar quem faz o transporte terrestre aqui na cidade de Rio Grande. Fez de tudo para fechar, acabar com o transporte de caminhões. E as pessoas, quem é do meio do caminhoneiro, quem vive dessa profissão, ficou
arredio com ele. Pô, tu tá querendo acabar com o meu sustento, né? Era um período difícil, era um período de decisões difícil, mas os caminhoneiros estavam trabalhando em todo o Brasil. E na época da pandemia, ele fez de tudo para fechar essa cooperativa. Então essas pessoas ficaram com essa certa restrição com ele, e ele estava num horário de pico, no meio de uma rota, tentando fazer uma matéria. Justo para ele, mas injusto para o caminhoneiro que viu aquela situação e o xingou. E aí ele tentou transformar aquilo ali num debate político. E não era um debate político. Era a dor de um caminhoneiro que sofreu lá atrás, que teve muitas vezes a sua vida atacada, a sua profissão atacada, por alguém que era para representar o povo. Então é isso que acontece. Nós temos mais um intervalo, Daniel, mas antes de entrar aqui no intervalo, bem rapidinho, eu vou perguntar para você, como está no meio político, se você é a favor ou contra milhões de reais para bancar as eleições para os candidatos. O povo é que paga, uma coisa que muitos já entendem-se como que fosse um emprego, como você falou, que não fosse, que fosse permanente aquilo. Então, quer dizer, com a internet que está aí, de graça, você não paga R$1, 1 centavo para usar a internet. Por que eles não regularizam uma campanha só pela internet, que todo brasileiro tem um celular? Fazer a sua campanha gratuitamente, sem gastar esse dinheiro que podia ser entregue aí para a saúde, para a segurança. Por que a gente tem que pagar uma situação dessa onde eles já ganham bem, que poderiam fazer a sua campanha, mas só a internet já faria, né? Com certeza. Por que eles não fazem? Fora a TV, que é usada. Por que eles não fazem isso? Porque quem faz as leis é quem mais se beneficia com o fundo partidário. Eles nunca vão fazer uma lei. Deputados federais são os que detêm o dinheiro, que fica com eles. Para cada deputado federal hoje que entra, são alguns milhões que entram para o fundo partidário, e tu acha que eles vão querer perder isso? Não vão, porque é a mesma coisa com coeficiente eleitoral. A gente não tem a representatividade que a gente precisa na Câmara de deputados, senadores, vereadores. A gente não tem pela escolha do povo. A gente tem pelo coeficiente eleitoral, que bota às vezes um cara de... o PL pode se beneficiar em Rio Grande, tá? Por essa situação de botar um deputado com 22 mil votos e ter deputado com 30 mil votos que não entre. Não é justo. Isso aí, precisamos que pessoas que nem eu, pessoas que nem tu, pessoas como o Eric, entrem na política para que a gente possa mudar. E eu acho que esse ano, o Azambuja, claro, muita gente entra na política, começa a se beneficiar com isso e não quer perder também os benefícios. Mas não existe cadeira vazia na política. Não existe. Então, ela vai ser ocupada por alguém, por um bom ou por um ruim. Às vezes o bom se passa a ser ruim. É difícil um ruim voltar a ser bom, mas um bom, se ele ficar, daqui a pouco ele pode fazer um projeto, pode fazer uma situação que isso aí acabe no ano de eleição, que aí entra a opinião pública, ninguém quer perder voto, assim como nós tivemos uma ocasião 11 vereadores e depois passamos para 21. Por quê? Teve um vereador que fez a situação, 11 vereadores, mas não diminuiu a verba da Câmara de Vereador. Por quê? Sabia que não ia dar certo, voltava no ano seguinte, tá tudo bem. Então nós precisamos de pessoas boas para mudar isso aí, para votar esse tipo de coisa. E eu acho que esse ano, com as mudanças de deputado estadual, federal, senadores, nós vamos começar a ter leis mais justas, porque tá vindo uma leva de gente nova aí, Zabuja, impressionante, uma leva de gente boa. Eu já tô com 50, fiz agora, mas tem gente aí que tem 30 anos. Nós temos tem um rapaz aqui em Rio Grande, do Missão, é um guri novo, tem potencial. Nós temos aqui vereadores novos chegando na tribuna. Nós temos pessoas novas que eu acho que é esses que vão fazer a diferença. É que os mais antigos fecham o cerco para não saírem, né? Claro, mas é que a política ela é feita para dar errado. Quando eles criam essas leis de fundo eleitoral, tudo isso aí foi feito para dar errado. Foi a mesma coisa de dizer que não pode fazer campanha política antes de 90 dias. É uma pré-campanha, depois uma campanha. Quem é que respeita isso, Zambujo? Se a gente está vendo uma campanha eleitoral do presidente Lula, do candidato à presidência do Caiado, Zema e tudo mais. Então o que acontece? Parece que foi feito, a política ela é feita para ludibriar
para enganar. E aí quem quer fazer diferença? Mas do Brasil, né? É do Brasil, do não, Brasil. é isso aí, ó, é o que eu digo, foi feita para dar errado. Então o que acontece? Aqui em Rio Grande nós já tivemos pessoas polidas, já tivemos pessoas não tão cultas, mas o que eu posso dizer? Eu sou verdadeiro. Então, se não deu certo, a gente está vivendo um descaso na cidade de Rio Grande há tanto tempo, né? A cidade de Rio Grande melhorou ou piorou nesses últimos 30 anos? Piorou. Se não deu certo com os que falam bonito, talvez com que fale feio, com que fale verdades, com quem goste de uma discussão, que nem eu, pode ser que dê certo. Porque se com os bons não deu, então deixa o ruim tentar, né? Tem que mudar. Se os bonitos não deu certo, deixa o feio, né? Obrigado, Daniel. Voltamos em seguida aí com o Daniel Borges, então, falando aí sobre a sua pré-candidatura aí a deputado estadual. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos em seguida com a Corsã, Restaurante Esquina do Sabor, CAD Clínica do Aparelho Digestivo, Masbá, Unimed, Anderson Café e Salgados e Paulo Barbosa Barber, agora em novo endereço, na Neto 367. Voltamos em seguida. Mix Café com a Zambuja Júnior. Mix Café. Acesse no YouTube Estúdio Livre FM, inscreva-se no canal, clique no sininho e acompanhe nossa programação na Estúdio Livre FM. Atenção ouvintes, seu bem-estar é nossa prioridade. Apresentamos o Dr. Michel Falcão, um renomado urologista e membro da Sociedade Brasileira de Urologia. O Dr. Michel é especialista em saúde preventiva do homem e traz para você as mais modernas técnicas médicas, incluindo cirurgia robótica e cirurgia de próstata com laser. Se você está enfrentando problemas como cálculo renal, o Dr. Michel também é referência em cirurgias para esta condição. Cuide da sua saúde com quem entende. Agende sua consulta e descubra como o Dr. Michel Falcão pode ajudar você a viver melhor. Dr. Michel Falcão, cuidado e tecnologia a serviço da sua saúde masculina. Clínica Vassur, Rua Quidaban 689, Sala 1. Telefone WhatsApp 3192-0656, na frente da Unimed. Masbá, aberto das 11 às 15 horas. Dê uma passadinha no Masbá e confira o menu do dia. Ainda com alaminutas, com variedades em comidas. Masbá, Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior. Aberto das 11 às 15 horas. Masbá. 98,5. Estúdio Livre FM, a rádio que te move. Voltando com a entrevista com Daniel Borges, pré-candidato, ou melhor, a deputado estadual, trazendo aí um pouquinho da sua vida e dos projetos que ele pretende realizar caso participar, é claro, das eleições. Eric Borges, nosso convidado aí. Vamos lá então, né? Temos mais uma pergunta aqui. A seguinte pergunta, a gente agora falou bastante, até agora, do Daniel, e o nosso ouvinte, ele quer saber também um pouco dos projetos que ele pretende pôr em prática. Então temos duas perguntas em uma.
A primeira é a seguinte: quais são os projetos que estão, né, no teu plano de governo? E quais são esses três, sendo esses projetos, quais são os mais importantes, assim, que estão em pauta, olhando o nosso estado, mas em mais especificamente o nosso município? Assim, que tu vê, assim, em geral, digamos que tu é um drone, né? E tu tá olhando de cima, analisando e vendo a nossa cidade como ela tá. Eu não vou pôr opinião, obviamente, porque a entrevista é contigo. Mas vendo a nossa cidade de cima e o nosso município, qual é o projeto mais importante que tu pretende para nossa cidade, 1 ou 2, e quais são todos esses, em geral, assim, mas citando o mais importante também. Eu já falei, assim, no macro, né, em relação principalmente à educação, à saúde. Acho que um dos projetos que a gente precisa fazer é atingir a educação básica, pegar o jovem que está na rua. Nós precisamos usar mais a igreja, gente. Nós precisamos usar mais a igreja, porque a igreja ela já tem um trabalho social que representa 68% no mundo. E não é só a igreja, a religião em si, todas as religiões possuem um programa de assistência social muito grande e que são muito importantes dentro da sociedade rio-grandina. Isso a gente tem que entender e entender com muita... Assim, ó, a gente tem que entender e deixar de fazer política com as religiões. Isso aí é fundamental. Que a gente entenda realmente que a igreja, a Umbanda, seja lá o que for, a religião que for, elas têm um papel dentro da sociedade muito importante de recuperação de drogas, de recuperação de pessoas que vivem da droga. Então nós precisamos trazer um pouco mais, fazer com que essas pessoas se institucionalizem, criem CNPJs, porque assim o parlamentar vai poder ajudar, fazer com que essas pessoas façam mais pela sociedade. Nós precisamos fazer com que essas pessoas tragam os seus projetos sociais para dentro do esporte, para a corrida a pé, para o campeonato de atletismo. Nós tínhamos no passado, eu sou fruto disso, como eu falei do Goberi, nós tínhamos no passado os campeonatos intermunicipais, que as pessoas deixaram de investir. E nós precisamos levar essas ideias para parlamentares, para deputados federais, para senadores, para que a gente possa trazer isso de novo, trazer também as religiões para dentro do esporte, criar projetos com escolas municipais para que os jovens que estejam hoje, porque infelizmente a lei hoje proíbe o jovem de trabalhar, e eu trabalho desde os meus 12 anos e não morri por isso, mas deixam o jovem vender droga na esquina, porque o tráfico, ele pega aquele jovem que não pode ser preso e que se ele comete um crime até os 18 anos, ele vai para uma instituição de detenção, sai da instituição de detenção, inclusive podendo fazer concurso público. E nós temos que inverter isso aí, nós temos que evitar que o jovem entre dentro do crime. Então nós precisamos mostrar, trazer caminhos, e só vamos fazer isso através da política e com recurso. E esse recurso vem do deputado estadual, esse recurso vem do deputado federal, vem de ideias que a sociedade tem que trazer para nós. Eu escuto muitas pessoas com projetos de bandas marciais, muitas pessoas de artes marciais. Então, como eu escuto muito essas pessoas, nós precisamos fazer, e eu digo para todas elas a mesma coisa: se institucionalizem, criem CNPJs, porque é muito fácil a gente querer transferir responsabilidade. O parlamentar tem tudo, mas se a gente não se institucionalizar, se tu não tiver um CNPJ, como é que a gente vai te ajudar? Não é do meu dinheiro. Não tem como eu dar o dinheiro para essa pessoa se ela não tem uma instituição. Então nós precisamos, em primeiro lugar, fazer isso. Nós precisamos fazer, eu tenho uma vontade, ampliar os serviços da APAI. Se eu puder isso, através de conversa com o parlamento, através com deputados federais, nós precisamos, e eu falo isso aí extrapartidariamente, nós precisamos entender que a APAI, ela presta um serviço de excelência, e muito político vem para a política prometer coisas que não vai fazer. Vou criar um centro para as pessoas com autismo. Ele não tem dinheiro para isso, ele não tem como fazer. Mas se nós pegarmos parte das emendas parlamentares que são destinadas para a saúde e a gente criar uma super APAI,
A PAI, ela tem tudo que a gente precisa, desde a assistência social, aos monitores. E se nós conseguirmos ampliar o serviço da PAI, nós vamos ter um serviço muito melhor prestado para as pessoas que precisam. Hoje eu não consigo descobrir quantas mães precisam de um serviço, por exemplo, de assistente social. Eu não consigo descobrir quantas mães hoje precisam de psicólogos. Essas mães atípicas que estão passando por isso, tem mãe que não consegue trabalhar, vive do LOAS. Quem é que consegue viver de R$1.000 e poucos hoje? Mas elas se propõem, olha como as mães, eu tenho um grupo de mães atípicas onde eu não posto porque eu acho que tem certas coisas que a gente não precisa postar, a gente tem que fazer. Então o que eu tenho feito? Escutado muito elas. Essas mães muitas vezes, elas estão dispostas, se tivesse um local, elas serem voluntárias, porque elas teriam uma condição de cuidar dos seus filhos e ajudar outras mães. Então, como é que o Daniel, que não vive a situação de uma mãe, de um pai atípico, vai conseguir fazer algo com tanta excelência que uma mãe que vive? Nós precisamos trazer as pessoas que fazem a diferença na vida delas, tá? Uma condição melhor, aonde a gente, imagina se a gente conseguir fazer esse projeto em Rio Grande e dar certo. Outras cidades, assim como eu trouxe a ideia... Até porque você está pretendendo aí o cargo de deputado estadual, você vai representar um estado, né? Estado, claro. Você vai brigar por todas as paz do estado. Até falando nisso, assim, além de projetos para Rio Grande, os projetos para o estado, tem algum projeto assim, abrangente para o estado? Olha, eu acho que o maior projeto hoje, não adianta a gente viver uma utopia, porque o ideal é uma coisa, que a gente pode fazer é outra. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito com a fiscalização, porque a gente não sabe quem será o governador. E eu acho que a gente tem que começar a ter mais seriedade com a fiscalização com o dinheiro do povo. A gente não pode mais deixar que praças de pedágio se instalem aqui. Tá? Se tu vir para a região de Vacaria, ninguém instala praça de pedágio, mas lá tem, a região tem uns quantos deputados federais, uns quantos deputados estaduais que dizem aqui não. A região metropolitana de Porto Alegre também é a mesma coisa. Então eu não quero dividir o estado, mas eu quero cuidar da minha região. A região sul, ela está desamparada. A região sul fazem o que querem. A região sul, ela leva um monte de dinheiro do porto, o nosso distrito industrial manda um monte de dinheiro para o estado e a gente não consegue ter nada de volta. O que a gente conseguiu ter de volta, que foi uma grande vitória, foi a duplicação aqui da estrada Rio Grande Cassino, vamos falar porque a maioria conhece como Rio Grande Cassino. E o que a gente ganhou com essa estrada? Vão dar a estrada para o município que não tem condição de cuidar hoje do nosso município. Ela não tem, a prefeitura hoje ela não tem condição de cuidar daquela estrada. Então por que o Estado ele dá com uma mão e tira com a outra? São propostas mal feitas que trazem para nós um prejuízo financeiro, onde no futuro nós vamos ter uma estrada toda esburacada, nós vamos ter grama para cuidar e a gente não está conseguindo cuidar da grama da cidade aqui. É um problema porque a gente não tem orçamento. A refinaria de Rio Grande, ela deixou de refinar faz algum tempo. E ela é responsável aí por, eu não sei se é 25% ou 35% da arrecadação na cidade de Rio Grande. Tu imagina, se ela deixou de produzir esse ano, ano que vem vai faltar esse dinheiro. Esse dinheiro não vai estar dentro dos cofres públicos. Se não vai estar dentro dos cofres públicos, o que nós estamos fazendo para repor isso aí? Para mudar isso aí para o ano que vem? Ano que vem é uma conta básica, vai faltar dinheiro. Se a gente não tem dinheiro para o básico hoje, imagina se a gente perde aí 300 milhões de faturamento para o ano que vem, de arrecadação para o ano que vem. De onde é que a gente vai tirar 300 milhões? Se a gente não está tendo a condição, nós temos um empréstimo aprovado de 400 milhões na cidade de Rio Grande, que tem 80 milhões parado, que a gente não conseguiu tirar do papel e faz 1 ano e meio, gente. Que ficou arrumado. Se a gente olhar no governo passado, tinha 48 milhões de um projeto da duplicação da Roberto Socorros que a gente não conseguiu botar no papel ainda. Então são coisas que a gente que a gente vem patinando por não ter uma ação, não ter uma programação, não tem uma estruturação, não existe planejamento. Nós estamos sem planejamento. Então, uma das minhas propostas é justamente isso, que a gente possa juntos planejar, organizar e vir com ideias novas para que a gente possa realmente cuidar da região. E eu sou bairrista mesmo, cuidar de Rio Grande, São José do Norte. Eu acho que Rio Grande e São José do Norte tem passado muito trabalho. Eu tenho uma pergunta para te fazer, então, falando agora, entrando na seara e na questão da saúde, e vendo como está a nossa Santa Casa. Hoje, a gente vê a dívida alta, né? E o povo rio-grandino se pergunta muito isso. O que o Daniel, do PL, caso eleito, faria para
sanar ou ajudar a questão da dívida da Santa Casa aí, né? Não somente a dívida, mas em geral, assim, né? A questão de ela estar, né? Desse modo que ela está hoje, né? Na realidade, o Daniel, infelizmente, o que ele pode fazer é o que a gente está tentando fazer agora. Nós estamos fazendo uma ação, uma grande ação social, nós estamos juntando todo mundo para que a gente possa trazer mais associados para a Santa Casa. Eu tenho 12.569 eleitores. Se esses 12.569 eleitores tivessem a consciência de pagar R$25 por mês, olha quanto que a gente colocaria para dentro da Santa Casa para ajudar. A Santa Casa não está na mão do Daniel, a Santa Casa está na mão de todos nós. Nós vamos precisar nos unir, porque a Santa Casa não é do Daniel, não é do PT, não é do Alexandre. A Santa Casa é do povo rio-grandino. E nós temos que entender, e aproveitando o espaço, nós vamos criar apartidariamente um evento agora. Nós vamos criar um jantar, nós vamos criar um bingo. Eu estou tentando uma reunião com o Ministério Público para ver se a gente cria uma conta para que esse dinheiro vá direto para a conta do Ministério Público. E isso é uma coisa que eu estou antecipando para vocês, para ver se a gente não precisa... Não passe pela nossa conta nem pela conta da Santa Casa. Sim. Que esse dinheiro vá para que a gente pague os médicos que estão atrasados. Aí eles administram como a gente quer. Mas eu vou tentar fazer um grande abraço da Santa Casa para que a gente possa ajudar nesse primeiro momento, colocar o maior número de associados para que a gente possa pagar R$20, R$25 por mês ali. Eu acho que é 25 ali. Eu vou ter uma conversa com o Renato também, porque assim, se nós não nos unirmos agora e houver um comprometimento, a dívida da Santa Casa hoje passa de 600 milhões. A recuperação judicial, infelizmente, não deu certo. Nós paramos com... Vou falar números aproximados, tá? Paramos com 400 milhões, já estamos com 200 após a recuperação judicial. Nós temos um déficit de 2,5 milhões mensais, ou seja, a cada 30 dias nós ficamos devendo mais 2,5 milhões. Eu lembro que era 300, já está em 600? Né? Já está em 600. Nós tivemos em 20 anos algo que chegou a 120, depois em 2 anos chegou a 300, e depois de 2 anos chegou a 400 e agora já está em 600. Então assim, por quê? Eu não vou questionar a administração, adoro o Renato, é uma pessoa responsável, é uma pessoa que eu acho que veio para contribuir, mas infelizmente as coisas não deram certo, porque eu acho, mas aí é umas coisas administrativas. Eu acho que a gente não tem acesso também, eu não tenho acesso às contas da Santa Casa, eu poderia falar com mais propriedade se eu tivesse acesso, mas eu acho que a Santa Casa muitas vezes ela usa pouco, ela usa uma estrutura muito grande de divulgação, e eu acho que ela poderia usar principalmente a internet. Eu acho que a internet da Santa Casa ela é muito pouco usada. Eu acho que os próprios políticos da cidade, e eu boto no meio todos, vereadores, prefeita, Harley, Alexandre, eu acho que eles fazem muita política em cima da Santa Casa e poucas ações. Porque imagina assim, o que eu estou fazendo, eu tenho 13 mil eleitores, a Darlene tem seus 47 mil eleitores da última eleição. Se nós juntássemos todo mundo, eu, Darlene, Alexandre, os vereadores, se nós fizéssemos uma grande ação conjunta, onde as nossas redes sociais, a minha rede social que foi banida pelo Ministério Público, tinha 50 mil seguidores. Se nós pegássemos o Juquinha, se nós pegássemos todo mundo, vamos se juntar todo mundo, vamos fazer uma grande ação para botar sócio para dentro da Santa Casa? Será que a gente não conseguiria juntar aí a R$25 uns 400, 500 mil? Se todo mundo se juntasse para uma coisa só, é o que eu digo, ficam umas pessoas fazendo política de um lado, umas pessoas fazendo política do outro, e eu quero sair disso aí. Eu não aguento mais essa coisa de... eu tenho minhas diferenças ideológicas com o PT. Sim. E vou ter sempre, vou defender sempre a vida, vou defender que as drogas elas não podem ser liberadas. Essa bandeira, eu não abro mão disso, tá? E é uma coisa que eles defendem, tá tudo certo. Sim. Eles defendem, mas eu vou ser contra sempre. Mas eu acho que no momento que a gente tem gente morrendo na Santa Casa, que nós estamos gente morrendo na UPA, no momento que as pessoas não têm tem colégio que tem colégio de séries iniciais que tem as cadeirinhas para criança que atende só 15 crianças. As outras estão numa cadeira maior, que se cair da criança, se uma criança hoje cai de uma cadeira grande, pode trazer danos irreversíveis. Então é contra isso que a gente tem que lutar. Pequenos detalhes. Porque as pessoas não querem... Gente, existe uma pequena parcela da sociedade que gosta dessa polarização, dessa briga. Eu sou petista, eu sou bolsonarista. Tem uma pequena, mas é uma pequena. A maioria das pessoas só querem sobreviver ao que está acontecendo. Então eu acho que é isso que a gente tem que... As pessoas que entram para a vida pública, elas têm que entender. O Daniel... Quando uma pessoa me pede ajuda, eu não pergunto de que partido ela é. Eu vou lá, ou eu posso ajudar, ou eu não posso ajudar.
Essa é a realidade. Então, quantas pessoas de ideologias partidárias diferentes eu já ajudei, quantas pessoas que pensam igual a mim eu ajudei, quantas pessoas eu não consegui ajudar, mas se nós estivéssemos olhando para o mesmo propósito, talvez a Ponte São José do Norte não viraria só uma promessa de campanha, o lote 4 aqui que nós precisamos não viraria só uma promessa de campanha, que são coisas que só vêm à tona em época de eleição. Aí o Alexandre foi para uma audiência pública. Não, nós temos que nos comprometer a falar com uma bancada gaúcha que vamos conseguir 100 milhões. Tá, por que tu não fez isso em 3 anos que tu esteve ali? Então são discursos demagógicos que não têm trazido a solução para a cidade de Rio Grande nem para São José do Norte. A gente continua nas mãos de promessas, de polo naval, o polo naval que trouxe dívidas astronômicas para quem é de... Eu não vou falar de fora, eu sou vítima disso, eu sou vítima deles, eles me devem, já fizeram 2 acordos comigo, não cumpriram nenhum dos 2, meu cartão... Então assim, são essas coisas que irritam. Aí hoje tem uma visita, né, ali no polo naval, para quê? Para fazer vídeo, para prometer emprego, que faz 2 anos que eles estão prometendo e não vem. Então, esse tipo de coisas... Mas a sociedade também vai ter que entender se esse tipo de mentira está servindo para eles ou não está servindo. Muito bem, vamos chegando ao final dessa conversa com o pré-candidato pelo PL, Daniel Borges, a deputado estadual. Obrigado pela sua presença, parabéns aí pelas suas palavras aí, que a gente sentiu que está bem intencionado aí para representar o nosso povo gaúcho, né? É isso aí, então. Então, para encerrar a última aqui, então, a Zambuja, a última, e é a finaleira, né, para fechar a nossa entrevista. Por que o eleitor deve confiar no Daniel, do PL, Daniel Borges? Por que o eleitor lá em outubro, chegando em outubro, ele deve ir na urna selecionar o governador, o deputado federal, o senador e o deputado Daniel Borges, deputado estadual Daniel Borges? Por que ele deve confiar em ti, Daniel? Eu acho que por tudo isso que eu falei e por tudo isso que eu tenho feito, por tudo que eu tenho mostrado, eu acho que eu sou aquela pessoa que eu vim do povo, eu tenho escutado o povo e eu tenho caminhado com o povo. Eu não que eu desfaça de qualquer outra liderança da cidade, pelo contrário, cada um tem uma maneira de ser. Mas eu prefiro estar lá na quinta, sentado, tomando um café com o Fábio, que é o pai desse menino atípico. Eu prefiro estar aqui com a Elisângela, que é uma mãe atípica. Eu prefiro estar com o Rony ou com o Marcão, o pessoal da Polícia Penal, com o Paiva da Brigada, com o Batista, ex-brigada. Eu estou preferindo escutar as pessoas que estão com os problemas do que estar num meio político já viciado. Então eu não sou o salvador da pátria, não vou resolver nada. Mas eu acho que as minhas atitudes têm mostrado que eu estou do lado das pessoas, não do lado de partido. Eu tive inúmeros problemas porque eu penso nas pessoas, eu não penso no partido, eu não penso nada. Eu respeito, dependo do partido, mas eu respeito pessoas. E vindo ao encontro do que tu está falando sobre eleição, nós temos uma eleição que nós temos que escolher presidente da República, nosso pré-candidato é o Flávio Bolsonaro, nós temos que escolher um governador do estado, nosso pré-candidato é o deputado federal Zuco, nós temos uma coisa que é muito importante, aproveitando a audiência, nós precisamos entender que nós vamos votar em 2 senadores esse ano. Nós vamos votar, não é num senador, nós vamos votar em 2 senadores. E nós temos o Marcel Van Hatten do Novo e nós temos o Sanderson do PL. Um policial federal, outro advogado, acho que todos 2 têm trabalho para mostrar. É importante porque são pessoas comprometidas com o impeachment de ministros do Supremo, que tem trazido um desequilíbrio entre os poderes hoje no Brasil, e nós precisamos mudar isso. Nós temos como pré-candidato à reeleição o deputado Giovanni Cherini, que é um cara que tem botado muito recurso na cidade de Rio Grande, botou já quase que R$2 milhões, é um parceiro que eu tenho, e por isso nós escolhemos apoiar ele a deputado federal, porque nós não tínhamos hoje dentro do PL, por se tratar um partido novo na cidade de Rio Grande, eu digo novo com essa nova roupagem, nós não tínhamos alguém para poder lançar a deputado federal, e nós precisamos ter um deputado federal que pense diferente do Alexandre, e com isso também eu sou pré-candidato a deputado estadual. E como eu digo, o Daniel é isso que está conversando contigo, não é nada, não existe uma fantasia. Não existe uma fantasia. Há quem goste, há quem não goste. Obrigado, mas eu posso Daniel. dizer que o Daniel está aqui para todo mundo. Felicidades, sucesso para você. Obrigado. Mix Café com a Zambuja Júnior. Mix Café.
Galera, vocês sabiam que a Claro TV Mais já é Hexa? Ela já vem com os 6 maiores streams incluídos na mesma assinatura: Globoplay, Disney+, Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Apple TV e acesso ao YouTube. E além disso, tem a cobertura esportiva mais completa para você não perder nenhum lance. São mais de 120 canais ao vivo, incluindo Globo, Esporte TV, ESPN e muito mais. Vai ter torcida até pra vilã da novela. Gente, e onde tem torcida, tem Claro TV+, né? Acesse claro.com.br/torcida e assine já. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Com mais de 30 anos de experiência, o Léo Centro Automotivo é sinônimo de confiança e qualidade. Manutenção completa para o seu carro com quem entende do assunto. Em frente ao GB Mix, Rua Senador Correia, 466. Chama no WhatsApp 53981 236757. Restaurante El Shaddai, a melhor comida caseira. Venha saborear nosso variado cardápio. General Bacelar 476. Fone 3235-1460. Aceitamos cartões, débito, refeição e alimentação. Academia Estação Fitness. Aberto de segunda a sexta, sábados e domingos, das 9 às 19 horas. Avenida Portugal, 26. Fone 999-6759-44. Estúdio Livre FM, a rádio de todas as estações. Participe da Rádio Estúdio Livre FM, enviando sua mensagem de voz através de nosso WhatsApp 84 19